Sabe aquela sensação de que tá todo mundo sabendo para onde tá indo, caminhando em direção a algum lugar, menos você? Se você tá passando por a fase de escolher uma área, uma profissão para atuar, talvez você esteja com esse sentimento e pode ser que ele esteja relacionado ao empreendedorismo. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje. Sobre o dilema de você conseguir escolher uma área para empreender no digital. Pode ser que ele já tenha brilhado o seu olho, mas você não faz ideia do que você pode fazer, de como você transformar o que você sabe em uma profissão, ou de todas as possibilidades, infinitas possibilidades que a gente tem no mercado, como que eu vou me encaixar nisso? Como que eu vou escolher uma área para atuar? Vamos falar sobre isso então? Para a gente começar falando sobre qual área a gente pode trabalhar com o digital, com o empreendedorismo digital, a primeira coisa, a mais importante que eu preciso alinhar com você nesse momento é que não é sobre a área, é sobre você. Ai, Daiane, você já vai vir com aquele papo de autoconhecimento que a gente precisa se conhecer para escolher. Vou. Sinto em te dizer. Porque no fim das contas, não importa o quanto a gente conhece o mercado ou o quanto o mercado ele pode ser próspero, frutífero e oportuno se a gente não se identifica com ele, se a gente não consegue se ver atuando naquele raio daquele mercado. Então, no fim das contas, sempre vai ser sobre você, sobre o que você se vê fazendo e não só considerar o mercado, o que ele tem de oportunidade para você. A gente já precisa alinhar isso, porque senão você nem continua. Você nem continua daqui para frente, porque não é o que eu acredito, não é o que eu vou te orientar aqui, não é o que eu vou falar para você baseado na experiência que eu tenho com o empreendedorismo até aqui. O que tem de gente que eu vejo começando porque alguém falou, ouviu em algum lugar que aquela área é promissora ou que aquilo vai dar dinheiro e etc, etc, e desiste. Não tá escrito. Porque a pessoa já vai com a ideia de que, eu vou ganhar muito dinheiro com isso aqui, ou então isso aqui tem muita oportunidade, mas em nenhum momento a pessoa se perguntou se ela se vê naquilo. Quais desafios que aquela área vai exigir dela, o que ela vai precisar se adaptar, o que ela vai precisar aprender e etc, etc. Não, ela foi muito focada no dinheiro, muito focada em um mercado que tem tudo aí para dar certo, mas ela esqueceu do mais importante dela. É ela que vai encarar aquilo, é ela que vai viver aquilo, é ela que vai lidar com aquilo todos os dias. E por isso que a gente precisa, sim, começar por você. Você precisa se perguntar o que você se vê fazendo, com o que você se vê trabalhando, como é a rotina que você se vê lidando, aguentando, encarando todos os dias, qual a profissão que você se vê ali naquela realidade, tá? Então, primeiro de tudo, não é sobre a área, é sobre você. Sobre quem é você e o que você quer, como você se vê fazendo e sendo ali minimamente feliz e satisfeito, beleza? Agora a gente pode seguir. O empreendedorismo, ele envolve muitas coisas. Por mais que talvez você não veja pessoas falando do que eu vou te falar aqui, eu já te adianto aqui, nesse momento que eu não vou falar para você, comece por algo que vai te dar uma boa renda extra no começo, ou por algo que vai te dar muito dinheiro, assim, assim, assim. Não vou, porque eu parto do princípio que não importa a profissão, seja empreendedor, não seja, você precisa trabalhar com algo que faça minimamente sentido para você e a vida que você quer ter. Senão, você vai se frustrar. Hora ou outra, cedo ou tarde, você vai se frustrar. A chance disso acontecer é muito, mas muito grande. Então, por isso que eu não parto desse princípio, tá? Trabalhar como empreendedor é trabalhar, na maioria das vezes, sozinho, é você lidar com o cliente, lidar com venda, ter que aprender a se vender, ter que aprender a ter relacionamento e comunicação com clientes. É, muitas vezes, você não ter renda fixa no início e você ter que aprender a lidar com isso. É, muitas vezes, você ter que se expor ali de certa forma para conseguir receber cliente, para conseguir conquistar clientes e divulgar seu trabalho. Então tem muitas camadas. Escolher a profissão, escolher a área que você vai atuar é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa que envolve empreendedorismo que muita gente não vai te contar. Justamente porque muita gente só quer te vender algo rápido, porque ela só tá pensando na venda dela, no benefício próprio dela. Ela não tá pensando em você realmente. E como o que eu acredito tem muito a ver com o que você quer para você e não necessariamente só você olhar para o que dá dinheiro mais rápido ou um resultado muito imediato, eu não vou te levar para esse caminho da renda extra, do dinheiro fácil, do marketing rápido e etc, etc. Isso você não vai encontrar aqui, já te adianto. Se esse for seu objetivo, beijo, tchau. Não é o que eu quero.
Então, como eu estava falando, escolher é só a pontinha do iceberg, tá? Então, a gente vai falar sobre esse universo no todo, muito para além de escolher a área, que você precisa sim considerar se você tem o interesse de empreender. Ou se de repente você já empreende e quer mudar de área aí. Primeira coisa, antes de tudo, para a gente realmente começar aqui, considerando que estamos alinhados aqui dos primeiros pontos, né? Considerando que você não está aqui buscando dinheiro fácil, uma renda extra, etc, etc. Acho que estamos entendidos, né? Primeira coisa aqui, então, é você fazer o quê? Você precisa explorar, aprender a explorar as suas possibilidades. Isso significa que você vai precisar ter o mínimo ali de autoconhecimento sobre quem é você, sobre as suas habilidades, sobre os seus talentos, o que você é bom, o que você não é. Tão importante quanto você entender o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer e o que você não quer, a vida que você se vê tendo e a vida que você não se vê tendo. Essas coisinhas assim, faça uma lista sobre quem você é, sobre quem você não é, sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta. Você entendeu, né? Então você vai dividir aí em 2 colunas, pega um papel e caneta, ou seja lá o que você quiser fazer, e você lista sobre o máximo de coisas possíveis que você conhece sobre você. E não só sobre você como pessoa, porque sim, isso é muito importante, a sua vida profissional não envolve só a sua vida profissional, ela envolve quem você é no todo, então considera tudo que você pensa sobre você, e também considerar principalmente aqui suas habilidades, seus interesses, coisas aí mais a ver com a vida profissional mesmo nesse sentido. Então, pensa em todas as funções que você já executou na sua vida, tudo que você já trabalhou, ou então que você não trabalhou, mas que você gostaria, habilidades aí que de repente você tem, coisas que você gosta de fazer, o que você se vê fazendo, o que você não se vê fazendo. Acho que até aqui você entendeu o ponto, né? No todo, é você sempre ter clareza sobre o que você quer e o que você não quer. E se você não estiver muito perdido aí para começar, começa pelo não. Na maioria das vezes pode ser mais fácil você entender o que você não quer primeiro, para depois chegar no que você quer. E calma que você não vai precisar ter uma resposta certeira e com muita certeza nesse momento. Começa por aqui, é o primeiro norte. Calma, respira, você não vai precisar aqui definir a profissão, a área da sua vida. Calma, confia, vai dar certo. Então explora, começa explorando sobre você, de dentro para fora, tenta trazer aí, né, sobre quem você é e o que você gosta, o que você quer, o que você não quer, como eu falei. E depois, daqui em diante, você vai pensar sobre o mercado. E aqui é o momento de você começar a explorar o mercado. Então você vai olhar em volta e aí considerando principalmente o digital, o empreendedorismo digital, que é o que você está cogitando aqui, né? Considerando aqui que você está interessado em empreender e principalmente ali empreender trabalhando de repente online, da sua casa, de qualquer lugar do mundo, coisas aí que o empreendedorismo digital ele proporciona pra gente. Então você vai olhar para esse mercado e vai pensar, ok, o que dá para eu fazer dentro desse mercado? Quais são as possibilidades que eu tenho? Comece, por exemplo, olhando para as habilidades que você listou lá, o que você gosta de fazer, o que de repente você tem de formação, de experiência, de bagagem, e comece a pesquisar coisas que podem ser exploradas, que você pode fazer ali dentro do que você sabe fazer. Então olhe para as funções que você listou ali e vai procurar o mercado. Olha para o mercado e pensa, tá, o que eu posso fazer com isso aqui? Por exemplo, vamos supor que você tenha experiência na área financeira. Você trabalhou em empresa CLT e tudo mais, você tem muita experiência e formação de alguma forma aí na área financeira. Você vai olhar para o mercado digital e você vai pensar, quem pode precisar desse serviço? E aí considera que são todos empreendedores como você, né? Você vai se tornar um empreendedor, mas são todos como você. O que significa que você vai olhar para finanças, a sua área, e vai pensar, quem precisa de finanças? Talvez você responda, todo mundo precisa saber organizar o dinheiro. É um começo. Só que, considerando o mercado que eu estou entrando, quem pode ser que compraria esse trabalho? Aí você pode começar a explorar, ok, prestadores de serviço é um público. Pessoas físicas, como eu e você aqui, considerando pessoa física, também precisa. E aí você vai começar a explorar todo mundo que pode ser que precise do seu serviço de alguma forma. E aí nisso você vai começar a listar aí possíveis clientes, porque são pessoas que podem comprar de você o seu serviço. E aí dentro disso você vai explorando, tá? O que eu posso oferecer dentro dessa área, dentro do que eu sei aqui? Ah, é um controle financeiro base? Ah, é como a pessoa vai conseguir investir, ou então como trabalhar com endividados e assim por diante. Tem infinitas possibilidades dentro daquilo que você sabe fazer, tenho certeza. E aí dentro dessas coisinhas do que você sabe e tudo mais, você vai explorar quem são as pessoas que comprariam de você. Com isso você vai explorar o mercado e possíveis funções que você tem.
Calma, continua até o final aqui do vídeo que você vai entender mais coisas aqui que são relevantes para você considerar. Mas aqui a gente está trabalhando por partes, tá? Então aqui começa por essas áreas aí, por esses pontos aí, aliás. Então beleza, você entendeu que você precisa se explorar e explorar o mercado, certo? Isso é muito importante porque é assim que você vai começar a descobrir as possibilidades que você tem. Começar. Calma, você não vai precisar bater o martelo em nada ainda. Primeiro, entenda as possibilidades, coisas que você pode fazer, clientes que podem comprar de você, serviços que você pode vender, tá? Vai anotando aí, segue o fio comigo. E agora, tão importante quanto a gente entender o que a gente pode fazer, é também muito importante a gente entender o que a gente pode e quer bancar. O que isso significa? Não adianta a gente só escolher uma área porque a gente sabe fazer aquilo, ou porque tem mercado, ou sei lá o quê. É muito importante que a gente saiba os desafios que a gente vai lidar com aquela área. E isso envolve tudo que a gente vai fazer na vida. É muito importante que a gente sempre se atente ao tipo de coisa que a gente está entrando ali. E quando a gente vai fazer uma escolha, a gente precisa saber o que aquela escolha envolve. E no empreendedorismo não é diferente. Muitas pessoas acham que empreender é um caminho mais fácil para enriquecer, por exemplo. É um caminho mais fácil para você ter liberdade, autonomia, trabalhar menos, etc, etc. Só que muitas vezes isso é uma ilusão, no sentido de que, quando a gente começa, se a gente vai com essas expectativas, a chance da gente se frustrar é muito grande, porque ainda mais no começo, que é o momento mais desafiador, onde ele vai exigir de você uma adaptação, porque você vai precisar se adaptar a um novo estilo de vida, que ele não vai envolver só uma adaptação profissional, mas vai envolver todo o seu estilo de vida. Então, vai exigir muita adaptação, vai exigir você aprender coisas novas, a lidar, não só aprender coisas novas no sentido técnico, mas no sentido emocional, no sentido de desafios que às vezes não estavam ali presentes antes na sua rotina. Então, o empreender é muito desafiador de muitas formas. Por isso, é muito importante que ao fazer a escolha de empreender, você entenda e saiba os desafios que você vai ter que lidar. Porque assim como na CLT ou outra área aí, às vezes a gente tem ali certos desafios que a gente não está disposto mais a lidar, a gente não aguenta mais bancar e a gente fala, vou empreender. Porque empreender vai me dar isso aqui. Só que você não pode considerar só o que ele vai te dar, mas o que você vai precisar encarar também com a escolha que você está fazendo, entende? Então é nesse sentido, toda escolha, ela vai exigir um preço. Ela tem um preço a se pagar. E esse preço, ele tem muito a ver com o que, quanto a gente está disposto a bancar ou não. Talvez você me fale agora, nossa, Dani, mas não tô sentindo encorajamento para empreender, então, você tá me desanimando. Só que assim, o que eu te falo é que você tem que colocar na balança. Você vai precisar lidar com as consequências das suas escolhas de qualquer forma. Você vai precisar bancar desafios, independente da escolha que você fizer, de qualquer forma. Se você continuar no CLT, você vai continuar lidando com os desafios que tem lá. Se você vem para o empreendedorismo, você vai lidar com os desafios que tem aqui. Então, de qualquer forma, você vai ter que bancar o preço que as suas escolhas têm. Você sempre vai precisar pagar um preço, sempre tem um preço a se pagar. Por isso, é só questão de você escolher as suas batalhas. Só que eu tô te falando sobre bancar essa escolha porque é importante que você saiba onde você está entrando, que você conheça ali minimamente o terreno que você está pisando e você escolha não só o bom, né, o bônus, mas o ônus também. Você vai precisar escolher bancar a sua escolha de ser empreendedor ou não, tá bom? Não é a intenção te desanimar de nenhuma forma. O que eu quero te dizer aqui é a realidade. Quero ser muito sincera com você. Tudo existe um preço, para tudo existe um preço a se pagar e uma escolha para bancar. A questão é só você escolher o que você quer lidar aí. Combinado? Outro ponto muito importante para você saber neste momento é que existem duas principais formas de você empreender ali trabalhando no digital. Você pode ser especialista ou profissional de bastidor. E é justamente sobre isso, essa diferenciação que eu quero te explicar agora nesse momento, que é muito relevante para você saber, até para te ajudar a escolher o que você vai fazer da vida. O profissional especialista é aquela pessoa, aquele profissional que escolhe se posicionar com a sua especialidade sem necessariamente prestar um serviço no sentido de fazer pela pessoa. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que vamos usar o mesmo exemplo das finanças que eu tinha usado antes. Você tem lá o seu conhecimento como uma profissional de finanças, enfim, um profissional de finanças.
Considerando o conhecimento que você tem 2 caminhos para trabalhar com isso, ou de especialista ou de profissional de bastidor. Quais são essas diferenças? Como especialista, você vai escolher trabalhar com um cliente final que muitas vezes você não vai fazer pela pessoa o trabalho que você está vendendo, você vai fazer com ela. O que isso quer dizer? A pessoa que vai te contratar, ela vai te contratar para ter a sua ajuda e o seu olhar sobre uma dificuldade. Então, por exemplo, vamos supor que você venda um controle financeiro, um direcionamento sobre o controle financeiro. Você vai ensinar a pessoa como ela vai fazer a gestão financeira da vida dela. Pode ser que você possa vender para ela a gestão financeira como uma mentoria ou uma consultoria, uma prestação de serviço nesse sentido. O que isso quer dizer? Quando você vende uma mentoria, você mentora uma pessoa. O que significa que você vai ser um mentor que vai ensinar algo, você vai levar ela para um caminho, por exemplo, ela vai sair aqui de um lugar que ela está hoje para um lugar que ela quer ir. Vamos supor que ela esteja endividada. Ela vai sair desse lugar de endividada para um lugar de não ter dívidas. Então, é um caminho que vocês vão percorrer juntos ali para chegar naquele objetivo. E aí você vai fazer com a pessoa. Você vai direcionar ela em como ela vai fazer, o que ela vai precisar fazer ali para chegar nesse lugar. Só que você não vai fazer por ela, você vai fazer com ela. Você vai acompanhar ela nessa jornada, você vai mentorar ela nesse processo. Na consultoria, ela é um caminho mais prático do que a mentoria. A consultoria você vai dar geralmente, né, na maioria dos casos, estou falando aqui de muito grosso modo, você vai proporcionar uma solução mais rápida, imediata. Você vai entrar como um consultor para a pessoa, você vai entender o problema que ela tem, você vai entender o que é a solução ali para conseguir entregar para ela, como resolver aquele problema e vai entregar e sair. Acabou. É um processo muito pontual, um processo rápido, onde você vai entrar, fazer o que tem que fazer ali para solucionar o problema com a pessoa e beijo, tchau. Resolveu ali um problema pontual dela. A consultoria, geralmente, ela funciona assim. É um processo mais rápido, mais pontual, mais prático. Só que aqui a gente está falando de um cliente que você não vai pegar as coisas dele e fazer por ele. Não, você vai fazer com ele. Você vai pegar na mãozinha dele e fazer com ele, e acompanhar o processo dele executando. Agora, quando a gente fala de você atuar aqui como prestador de serviço no sentido de bastidor, daí tem a ver, geralmente, na maioria dos casos, você prestar serviços para a empresa de forma fixa. Em outras palavras, seria como se fosse um profissional contratado, só que PJ. Então, ao invés de você vender um serviço, um contrato de trabalho como se fosse numa CLT, você vai vender um contrato de trabalho mais pontual, como se fosse um freela, autônomo e etc, entendeu? Nesse sentido, você vai ali ter um serviço específico que você vai fazer com a pessoa por tempo determinado, com um contrato, tudo bonitinho, entendeu? Ela vai contratar a sua prestação de serviço por um tempo determinado. Por que a gente chama de bastidor? Porque geralmente essas pessoas, quando você entra ali com um projeto fixo, você entra na equipe da pessoa. O que significa que você está por trás das cortinas fazendo acontecer o negócio da pessoa junto com ela. Então, o bastidor é como se fosse um colaborador da equipe, nesse sentido, entendeu? Não é a mesma coisa que um funcionário CLT ali, porque é um contrato diferente, em regime diferente e tudo mais. Só que, na maioria dos casos, você entra ali como um prestador de serviço fixo para o projeto. Então, aí, no caso desse exemplo das finanças, por exemplo, você não trabalharia aqui com a pessoa nesse sentido de você fazer acompanhando o trabalho dela, onde ela estaria fazendo a maior parte. Não, pelo contrário, você estaria fazendo a maior parte. Por exemplo, se você pode ser contratado por uma empresa, que você vai fazer o controle daquela empresa, o controle financeiro daquela empresa, entendeu? É como se fosse um contratado lá no CLT, só que num regime diferente, em condições diferentes, tá? Então a gente tem esses 2 caminhos, essas 2 possibilidades aqui para você atuar. Considerando tudo que você sabe fazer até aqui, você escolhe qual caminho faz mais sentido eu seguir. Eu prefiro começar, de repente, pelos bastidores e depois me tornar especialista, ou eu já posso de cara ser especialista e começar a vender mentorias, consultorias dentro do que eu sei e tudo mais, entendeu? Mas, de modo geral, é importante você considerar essas diferenças, porque a gente tem essas possibilidades no mercado. Dito tudo isso, até aqui você tem um certo direcionamento para você saber como escolher a sua área, mas eu preciso te dizer que é muito importante
você não esperar você ter 100% de certeza para começar. Porque na maioria dos casos, a gente só vai tendo mais certeza e vai se sentindo mais segura com a própria prática. Então, comece de algum lugar. Você precisa dar, na maioria das vezes, o primeiro passo para te encorajar, você se movimentar, se colocar em movimento, e depois você vai se descobrindo no próprio caminho, na sua própria caminhada. O caminho, ele vai se construindo na medida que você vai caminhando. Então, você precisa sair do lugar, dar os primeiros passos para você ir descobrindo o que vem pela frente e você se permitir se adaptar e ir aprendendo coisas novas e se redescobrindo com o passar do tempo. Dessa forma, você vai mais crescer do que qualquer outra coisa, pode ter certeza. O empreender, ele tem muito mais a ver com a adaptação do que você imagina, porque no fim das contas, a gente precisa se adaptar o tempo todo e constantemente. A gente aprende e se adapta, aprende e se adapta, aprende e se adapta, aprende e se adapta. É um círculo constante aqui que nunca muda, tá? Eu poderia te dar muitos caminhos aqui, fórmulas prontas e tudo mais, como é o caso da renda extra, muitas vezes, ou outras coisas. Só que não é o meu objetivo, não é o meu propósito, é o que eu falei lá no começo, não é o que eu acredito. Eu acredito que cada empreender é único, assim como cada caminho é único, como cada pessoa é única, e não tem fórmula mágica, não tem. Você precisa descobrir o seu próprio caminho e construir o seu próprio caminho, se permitir se adaptar ao longo dele, ser flexível com as mudanças. Acho que, inclusive, uma das coisas que o empreendedor mais vai ter que ser é flexível, porque se tem uma coisa que a gente lida é mudança. As coisas mudam o tempo todo e quanto mais a gente é flexível, a gente mais vai lidar melhor com as coisas. A gente vai ser mais leve, a gente vai ter mais saúde e tudo mais. Você me entende? De modo geral, se é seu objetivo empreender, vai. É isso que eu tenho para te dizer. Começa, dá o primeiro passo. Se permita se descobrir se isso é para você. Se não for, tudo bem, você se descobre, redescobre, enfim, a vida tá aí para ser explorada, assim como sua carreira e tudo mais. E se permita explorar. E um adendo aqui que eu não posso deixar de te falar é que uma coisa muito importante para você considerar no momento em que você está tentando é que não é rápido que muitas vezes as coisas vão acontecer. O que significa que se você começa numa coisa hoje e daqui 2 semanas, ou então vamos usar um tempo maior que é até comum. 2 meses, por exemplo, você está tentando um caminho novo por 2 meses e ainda não teve os resultados ali esperados, entenda que é muito pouco tempo. Você não vai poder desistir tão facilmente assim para saber se uma ideia deu certo ou não. Então, seja paciente com o processo. O empreendedorismo não é sobre fórmulas mágicas, sobre dinheiro fácil, as coisas acontecerem do dia para a noite. Confia em mim, acredita no que eu tô falando, que a chance de você se frustrar é muito menor. Tenta um caminho novo, mas seja persistente nele. Tenta por mais que 6 meses, pelo menos, antes de você saber se aquilo realmente deu certo ou não, tá? E agora é sua vez de me contar, né? Nada mais justo me contar sobre você, sobre o que você tá passando nesse momento. Se você chegou nesse vídeo porque você tá perdido, me conta que eu quero muito saber qual é o seu momento, o que você tá passando, enfim, quais são os desafios que você tá lidando por aí. A gente vai conversando. Deixa seu like para eu saber que você gostou, para me ajudar. Se inscreve no canal, compartilha com alguém que está precisando saber dessas coisas. Fica por aqui que a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e até lá!